Olá, estamos de volta e vamos para o segundo vídeo da série Ansiedade. E dessa vez nós vamos destacar os sintomas mais frequentes e as consequências da ansiedade. Lembrando para você que os sintomas são diversos. A ansiedade, como eu falei no vídeo anterior, ela vai depender dos níveis e também da intensidade. Daí então você vai perceber pessoas que vão apresentar alguns sintomas dos que eu vou relatar aqui, mas não é obrigado que todos esses sintomas apareçam em uma só pessoa. Isso vai variar de pessoa para pessoa. Então, vamos lá para esses sintomas mais frequentes. O primeiro deles é o aumento de alergias. Então, o aumento em número, sensibilidade, reação, são coisas comuns em pessoas que têm ansiedade. Não só isso, algumas pessoas que já têm algum tipo de alergia, os sintomas podem sofrer aí o que nós chamamos de uma piora. E nesses casos aqui, às vezes as pessoas nem percebem que o aumento das alergias é em decorrência da ansiedade. Também nós temos aqui dores de costa, rigidez, inflamações, espasmos e, em alguns casos, imobilidade. Dores nas costas são comuns em pessoas que têm ansiedade. Também existe a tensão, a pressão, um aumento das inflamações, os espasmos, também a rigidez muscular. Algumas pessoas se queixam muito de dores aqui nessa região, na nuca, muito comum. Palidez, falta de ar, ou então a pessoa fica com o pescoço, os braços, às vezes essa região do corpo avermelhada, sente calor e também tremores. Algumas pessoas também reclamam de frio. Tremores também muito comum. Esses tremores acompanhados de tontura, arrepios, também podem ser sintomas de ansiedade. Mudança de temperatura do corpo. Algumas pessoas sentem o corpo muito quente, outras pessoas também sentem o corpo frio. Então, essa variação durante momentos, horas e também dias. Sensação de ardor, muito comum, como se a pessoa estivesse pegue sol durante todo o dia, então ela sente-se aquele ardor em toda a pele, ou então em parte do corpo. Dores no peito, muito comum. As pessoas confundem muito a ansiedade com doenças na área da cardiologia. E alguns sentem pontadas, dormência, pressão no peito. E alguns recorrem ao cardiologista, e quando chega lá, ele faz exames e não dá nada de concreto. Fadiga crônica, aquela fadiga, a pessoa se sente cansado mesmo sem motivo. Dificuldade de falar, dificuldade de andar. Algumas pessoas ficam travadas, em especial em ansiedade generalizada. Também existe uma grande necessidade de comer açúcar, doces, chocolates, em alguns casos tomar muito café, excesso de energia também, a questão da hiperatividade pode também ser um sintoma. Sensação de estar caindo, às vezes sensação de cair no vazio. Alguns pacientes reclamam disso. Frio, já falei,
palpitações também, aceleração no coração, é o que nós chamamos de taquicardia, questão da contratura muscular, né? Cãibras, muito comum em algumas pessoas, dormência, formigamento nas mãos, nos braços, nos pés, tensão, dores musculares persistentes, necessidade frequente de urinar, acontece demais essa queixa, dificuldade de respirar, a pessoa sente como que não tivesse ar, oxigênio suficiente, redução na capacidade auditiva, a pessoa começa a ter dificuldade de ouvir, pensamentos, né? Às vezes melodias, conceitos persistentes, vazio emocional, sabores e cheiros anormais. Existem pessoas que sentem também gasgo, falta de apetite ou falta de paladar, náuseas, às vezes medo, no caso medo de morrer, medo de perder o controle, medo de um perigo iminente e em especial medo de ficar louco. É muito comum, as pessoas chegam no consultório: doutor, eu estou com muito medo de perder a minha consciência, de ficar louco. Então são sintomas diversos, né? Você pode perceber aqui, isso é apenas, é apenas uma das relações. Eu poderia citar inúmeros outros sintomas que uma pessoa apresenta quando se encontra com ansiedade. Agora, quais são as consequências da ansiedade? Primeira consequência é baixa autoestima. Então, ter ansiedade ou sofrer desse mal faz com que a pessoa perca uma parte da sua autoestima, ou seja, ela deixa de fazer certas coisas porque se julga incapaz de realizá-las. Então isso aqui realmente mexe com a pessoa, essa baixa da autoestima. Outra consequência, medo de enfrentar a vida. Nesse caso, a pessoa ela se sente temerosa em enfrentar situações às vezes comuns, mas devido à ansiedade ela se nega a enfrentar novos desafios. Também existe uma diminuição do potencial intelectual, né? É bom que se diga que a ansiedade mexe sempre com a parte cognitiva, com a capacidade de memorização, com a capacidade de atenção, e às vezes isso impede que a pessoa avance no seu potencial ou desenvolva o seu potencial intelectual. E também existe a dificuldade de aprendizagem, né? Porque a ansiedade ela passa a bloquear, ela passa a interferir não só no aprendizagem da educação tradicional, como por exemplo um adolescente, um jovem e até mesmo um universitário, mas não só isso, ela também pode comprometer a aprendizagem no trabalho, né? E a pessoa então, em decorrência disso, pode ficar estagnado, sem ter condições de desenvolvimento. Então, são dois pontos interessantes que eu acho que você deve prestar atenção, que são os sintomas e também as consequências, para daí então buscar a ajuda de um especialista, que pode ser inicialmente um psicólogo, psicanalista ou então um psiquiatra em casos mais severos. Então eu vou parar por aqui, vou fazer o último e terceiro vídeo falando sobre as causas e também tratamentos. Espero ter lhe ajudado. Um abraço e até o próximo encontro.